Viver rejeitando o pecado não é apenas evitar erros, é escolher um estilo de vida. É decidir todos os dias honrar a Deus acima dos próprios desejos. É entender que seguir a Cristo não é sobre aparência religiosa, mas sobre transformação verdadeira. Muitas pessoas pensam que viver longe do pecado significa viver preso a regras, mas a verdade é que o pecado é que aprisiona. Ele seduz, promete prazer momentâneo, mas cobra um preço alto: culpa, vazio, distância de Deus e muitas vezes consequências que poderiam ter sido evitadas. A Bíblia nos mostra que o pecado não começa na atitude, começa no coração. Começa nos pensamentos, nas pequenas concessões, nas justificativas silenciosas que damos a nós mesmos. Por isso, rejeitar o pecado não é apenas dizer não quando a tentação aparece, é fortalecer o coração antes que ela venha. Jesus nos ensinou que a batalha é espiritual. Não lutamos apenas contra desejos humanos, mas contra influências que querem nos afastar da presença de Deus. E é por isso que precisamos estar vigilantes. Quem vive distraído, cai. Quem vive espiritualmente atento, permanece firme. Rejeitar o pecado começa com decisão. Decisão de não negociar princípios, decisão de não brincar com aquilo que pode destruir sua comunhão com Deus. Muitas quedas começam com algo pequeno, algo aparentemente inofensivo. Mas o pecado nunca fica pequeno. Ele cresce quando é alimentado. Uma das maiores estratégias para vencer o pecado é alimentar o espírito mais do que a carne. Quando você fortalece sua vida de oração, quando medita na palavra, quando busca intimidade com Deus, seu interior se fortalece. E um coração fortalecido discerne melhor. Ele reconhece armadilhas antes mesmo de cair nelas. Outro ponto essencial é fugir das ocasiões. A Bíblia não diz para enfrentar a tentação com arrogância, diz para fugir dela. Há ambientes, conversas, conteúdos e companhias que enfraquecem sua fé. Se algo te aproxima do pecado, afaste-se disso. Não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Também é importante entender que rejeitar o pecado não significa nunca falhar, significa não permanecer no erro. Se você cair, levante-se rapidamente, arrependa-se sinceramente, peça perdão. Deus não rejeita um coração quebrantado, o que Ele rejeita é a indiferença. Muitas pessoas se acostumam com pequenos pecados, começam a normalizar aquilo que antes incomodava. Esse é um perigo silencioso. Quando a consciência deixa de doer, algo está errado. O Espírito Santo nos alerta, nos corrige, nos incomoda quando estamos saindo do caminho. Não ignore essa voz. Viver rejeitando o pecado é viver com consciência de que você pertence a Deus. Você foi comprado por um alto preço, sua vida tem propósito. Seu corpo, sua mente e suas escolhas devem refletir essa nova identidade. Não é sobre perfeição instantânea, é sobre processo, é sobre crescimento, é sobre decidir todos os dias ser um pouco mais parecido com Cristo do que ontem. E quanto mais você se aproxima de Deus, menos o pecado parece atraente. Porque quando o coração está cheio da presença de Deus, ele não se satisfaz com migalhas. Mas existe algo ainda mais profundo sobre rejeitar o pecado. Não é apenas sobre evitar o mal, é sobre proteger algo precioso, sua intimidade com Deus. O pecado sempre tenta interromper essa conexão. Ele cria distância, não porque Deus se afasta, mas porque o coração se esconde. Foi assim desde o princípio. Quando o ser humano pecou, a primeira reação foi se esconder. O pecado gera vergonha, culpa e medo. E tudo isso enfraquece a comunhão. Por isso, viver rejeitando o pecado é escolher permanecer na luz. É decidir não viver uma vida dupla. É ser a mesma pessoa no secreto e em público. É entender que Deus vê tudo, mas acima de tudo, Deus ama profundamente. A santidade não é sobre rigidez religiosa, é sobre amor. Quando você ama a Deus de verdade, você não quer entristecer o coração dele. Você não obedece por medo. Você obedece por relacionamento. E sim, haverá lutas. Haverá dias difíceis. Haverá tentações inesperadas. Mas cada vez que você escolhe obedecer, você fortalece seu espírito.
Cada não para o pecado é um sim para Deus. Cada renúncia constrói maturidade espiritual. Talvez você esteja lutando em silêncio com algo específico. Um hábito, um pensamento recorrente, uma prática escondida. Saiba de uma coisa: a vitória começa com sinceridade. Quando você para de justificar e começa a confrontar, algo muda dentro de você. Peça ajuda a Deus. Seja específico, seja verdadeiro. Ele não se surpreende com suas fraquezas. Ele quer te fortalecer nelas. E lembre-se, rejeitar o pecado não é viver focado no erro, é viver focado em Cristo. Quanto mais você olha para Ele, menos você olha para aquilo que te afasta dele. Você não foi chamado para viver preso. Foi chamado para viver livre. Livre da culpa, livre da escravidão, livre daquilo que tenta dominar sua alma. Viver rejeitando o pecado é um caminho diário. É vigilância, é oração, é decisão, mas é também paz. Porque nada se compara à tranquilidade de uma consciência limpa diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários o que mais tocou seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a caminhada espiritual. E se você deseja continuar recebendo mensagens profundas como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós caminhamos juntos, buscando viver mais perto de Deus todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.